Ok, alunos do sexto ano C da MF Professor Luiz Alberto Leão, vamos fazer a correção então das atividades do dia 11/5, atividades sobre números decimais, né, e frações decimais. Então nós temos aqui, ó, a letra A, no número 1, ele que é transforma as frações em números decimais. Bom, vamos lembrar o seguinte, ó, toda fração é uma divisão. Então, se eu tenho 3 décimos, ó, o próprio nome já fala, né? 3 décimos, ó, a forma de ler a fração já nos fala, 3 décimos, né? Então, ó, se você dividir, então, 3 por 10, né, basta lembrar o seguinte, todo número, ele tem vírgula à sua direita. Então, eu escrevo o 3 aqui, ó, e a vírgula que estava aqui vai passar para cá, porque tem que ter uma casa após a vírgula. Só que o número não pode ficar sozinho. Então, eu vou acrescentar um zero aqui, ó, ficou 0,3. Né? Ficando, então, 0,3, né? Então, 3 décimos aí, ó. O próprio não falou, né? 3 décimos, né? 45 décimos. Olha lá, escreve 45. A vírgula que estava aqui após o 5, ela tem que andar uma casa para cá. Então, nós temos aí, ó, 4 inteiros e 5 décimos. 517 décimos. Né? Então, vou escrever o 517. A vírgula está aqui, ó, depois do 7. Ela vai andar uma casa só, porque é 10. Ficando 51 inteiros e 7 décimos. Né? 2.138 décimos. Então, escreveu 2.138. A vírgula está logo depois do 8 aqui. Então, tem que andar uma casa para a esquerda. Ficando, então, 213 inteiros e 8 décimos. 57 centésimos. Opa, aqui agora mudou. De 10 para 100. Então, agora, em vez de uma casa só, tem que andar duas, né? Para cada zero que aumenta aqui, anda uma casa. Então, eu vou escrever o 57. E a vírgula que está depois do 7 aqui, ela vai andar duas casas. Então, uma, duas. Mas ele não, a vírgula não pode ficar sozinha aqui na esquerda. Então, tem que acrescentar um zero. Então, temos aí, ó, 0,57 centésimos, né? Então, 57 centésimos. 348 centésimos. Então, vou escrever o 348. A vírgula está depois do 8 aqui, ó, vai andar duas casas para a esquerda, uma, duas. Ficando entre o 3 e o 4, ficando então 3 inteiros e 48 centésimos. 1.634 centésimos. Escrevendo 1.634. A vírgula está aqui, tem que andar duas casas, uma, duas, vai ficar entre o 6 e o 3, ficando então 16 inteiros e 34 centésimos. 328 milésimos, agora são 3 casas. Então, vou escrever aqui, ó, 328. A vírgula que está depois do 8 aqui vai andar 3 casas. Uma, duas, 3. Põe-se a vírgula. A vírgula não pode ficar sozinha na esquerda, então acrescenta-se um zero. Ficando então aí os 328 milésimos. 5.114 milésimos. Então, escreve aí, ó, 5.114. A vírgula está depois do 4 aqui, ó, na direita do 4. Vai andar então 3 casas. Uma, duas, 3. Ficando então 5 inteiros e 114 milésimos. Né? 2.856 milésimos. 2.856 milésimos. Vou escrever aqui o 2.856. A vírgula está à direita do 6, então ela tem que andar 3 casas. Uma, duas, 3. Vai ficar entre o 2 e o 8. Ficando então 2 inteiros e 856 milésimos. 4.761 décimos de milésimos. Vou escrever um pouquinho mais para frente aqui, porque ficou meio apertado. Então, vou escrever 4.761 décimos de milésimos. Quantas casas tem que andar? Ó, uma, duas, 3, 4 casas. São 4 zeros, tem que andar 4 casas. A vírgula que está à direita do 1 vai andar 4 casas. Uma, duas, 3, 4. Ficando à esquerda dos 4.
Como ela não pode ficar sozinha, acrescenta-se um zero. Tá aí, ó, 4.761 décimos de milésimos. Aqui eu tenho 15.238 décimos de milésimos. Então, vou escrever aqui o 15.238. A vírgula que está à direita do 8 vai andar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Ficando entre o 1 e o 5. Então, eu tenho 1 inteiro, 5.238 décimos de milésimo. Certo? Bem fácil, né? Transformar em número decimal. Então, quando nós temos as frações decimais, é bem fácil transformar em número decimal. Então, basta contar as casas, né? Sempre aí da direita para a esquerda, no caso aí, tá ok? E vou andar quantas casas? Bom, aí vai depender de quantos zeros tem. Se for 10, uma casa, porque o 10 só tem um zero. Se for 100, duas casas, porque o 100 tem dois zeros. Se for 1.000, 3 casas, e assim por diante, tá ok? Bem fácil, né? Bom, agora nós vamos voltar numa questão, né, que a gente errou ela na semana passada. Aí eu disse que ia trazer ela de volta, e ela tá aqui. Né? Resolva a expressão numérica. Eu tenho 1 meio, mais 3, menos 6 quintos, mais 8 quartos, mais 13 sextos, menos 9 meios. Lembra que semana passada eu tinha invertido esses dois e não deu para resolver ela? Agora, né, montei ela certa para a gente resolver ela. Então, vamos ver quanto vai dar agora. Bom, para começar, vamos lembrar que todo número que não aparece no seu denominador, o denominador vale 1. Certo? Então, vou tirar o mínimo de comum de 2, 1, 5, 4, 6 e 2 para me achar o denominador comum. Tirando o mínimo de comum, ou seja, o MC de 2, 1, 5, 4, 6 e 2. Vai por 2, fica 1, 2 dividido por 2 deu 1, o 1 não divide abaixo, o 5 não divide abaixo, 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3, 2 dividido por 2 é 1. Como eu tenho um 2 aqui ainda, vou dividir por 2 ainda. Aí abaixa 1, 1 abaixa também porque não divide, o 5 não divide abaixa, 2 dividido por 2 deu 1, o 3 não divide abaixa e abaixo 1. Não tem mais ninguém para dividir por 2, então agora eu vou por 3. Então, abaixa 1, 5 abaixa, porque não divide por 3, abaixa 1, 3 dividido por 3 é 1, e abaixa 1 também. Ficando, então, agora só para dividir por 5, né? Sobrou só ele ali, o resto tudo já é 1, 5 por 5 é 1, chegamos todo mundo com 1 aqui. Aí é só multiplicar, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5 é 60. Então, o nosso novo denominador tem que ser 60. Então, eu quero a fração equivalente a 1 meio, onde o denominador vai ser 60. Quero a fração equivalente a 3, onde o denominador vai ser 6. Lembrando que esse 3 tem 1 embaixo, né? Quero a fração equivalente a 6 quintos, onde o denominador vai ser 60. Quero a fração equivalente a 8 quartos, onde o denominador tem que ser 60. Quero a fração equivalente a 13 sextos, e o denominador seja 60. E quero a fração equivalente a 9 meios, cujo denominador seja 60. Para isso, gente, é bem simples. Eu divido aqui ó, o denominador com o denominador e multiplico pelo numerador. Ó. 60 dividido por 2, 30. 30 vezes 1, então aqui é 30. 60 dividido por 1, 60. 60 vezes 3, 180. 60 dividido por 5, 12. Não foi 12 vezes 5 que deu 60? Então, 60 dividido por 5 tem que ser 12. E 12 vezes 6 eu tenho 72. 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 8, 120. 60 dividido por 6, 10. 10 vezes 13, temos 130. 60 dividido por 2, 30. 30 vezes 9, 270. Então, essas são as frações equivalentes. 30 60avos, 180 60avos, 72 60avos, 120 60avos, 130 60avos, 270 60avos. E é com elas que a gente vai trabalhar. No lugar de cada um agora aqui, ó lá, não era 1 meio? 1 meio vira 30 60avos. Então, vou pôr aqui, ó, 30 60avos. Não é mais 3?
mais 3 vira o 180. Então, vai ficar 180 60avos. Né? Menos 6 quintos. 6 quintos virou 72 60avos. Então, fica menos 72 60avos. Aqui não é mais 8 quartos. 8 quartos virou 120 60avos. Então, aqui vai ficar mais 120 60avos. Né? Mais 13 sextos. O 13 sextos virou 130 60avos. Então, vai ficar mais 130 60avos. E por último, né? Menos 9 meios. 9 meios virou 270 60avos. Então, fica menos 270 60avos. Aí é só resolver da esquerda para a direita, né, gente? Então, tenho lá 30 mais 180, vou ter 210 60avos, menos 72 60avos, mais 120 60avos, mais 130 60avos, menos 270 60avos. Bom, 210 tirei 72. Lembrando que quando o denominador está igual, só vamos trabalhar com o numerador. O denominador só vai repetir. 210 tira 72, fica 138 60avos, mais 120 60avos, mais 130 60avos, menos 270 60avos. Bom, como aqui eu tenho duas adições, vou somar direto, tá, gente? Ó, 138 mais 120, eu tenho 258, mais 130, fica 388 60avos, menos 270 60avos. Certo? Eu fiz aqui rapidinho, né? Mas, ó, 138 mais 120, 258, mais 130, temos 388, tá ok? 388 60avos menos 270 60avos, nós vamos ter, ó, 388 tira 270, fica 118, repete 60, 60avos, 118 60avos, né? Resolução, 118 60avos, mas olha só, o 118 e os 60avos, eles são pares, então eu posso simplificar por 2. Tá? Simplificando aqui por 2, quer dizer que vou dividir os 2 por 2. 118 dividido por 2, eu tenho 59. E o 60 dividido por 2 é 30. Então, a resposta é 59 30avos, porque já não diz mais nenhum número divide o 59 e o 30 ao mesmo tempo. Ok? Essa aí era a questão 2. Certo?